O que é um complexo biocibernético? Veja, isso aqui, este nome, complexo cibernético, foi criado pela indústria. Robotização. Mas se aplica muito bem na ciência humana. À medida que a ciência foi conseguindo ver que as coisas têm respostas automáticas, reposições celulares que sempre levam de acordo com aquilo que é a necessidade da pessoa, foram vendo, a ciência foi vendo que isso aqui, também a cibernética está dentro do ser humano. Né? É um sistema organizado que realiza de forma matemática e precisa uma série de atividades programadas e controladas em tempos e movimentos. Né? A gente vê hoje na indústria automobilística, é isso. Né? Hoje praticamente os operários estão ali para fazer a coisa funcionar aonde não existe a tecnologia para fazer as soldas, etc. Né? Então, obedecendo à lei cósmica para o planeta, a engenharia sideral projetou uma entidade biológica, a matéria, que funciona graças a um complexo cibernético. Tá? Ou seja, para que exista um corpo biológico, é necessário que exista uma energia interagindo com um campo de matéria. E é essa interação entre energia e matéria é que vai nos esclarecer quem realmente eu sou. Então eu sou muito mais do que esse corpo biológico, entende? Eu sou um campo de energia fantástico que tem um corpo biológico para poder manifestar o meu estado de alma. Dá para entender? Está claro? Tudo parte do complexo quanto aos programas que transformam, se transportam em forma de gametas. Ou seja, tudo parte do óvulo e do espermatozoide. Veja, não existe nada que não seja absolutamente natural. Embora a gente tenha falado das coisas, né, sutis da consciência, mas tudo parte da conjunção óvulo-espermatozoide para poder formar um novo ser. Só que cada um desses aqui vai trazer componentes para poder formar esse complexo biocibernético. Né? O óvulo carrega a estrutura que dá forma ao ser. Olha só. Por isso que a mulher tem todos os óvulos quando nasce. Porque ela pode fecundar e pode criar um novo ser à medida que ela tiver uma fecundação, à medida que ela tiver uma ovulação. Né? Então, a mulher traz a forma que dá isso. E essa forma, ela vem em forma de cubos. E o espermatozoide carrega os programas, a forma de funcionamento do ser. Nenhum é mais importante que o outro. Pelo contrário, a mulher parece que tem algo mais específico, porque ela tem os óvulos, que ela vai usar durante toda a existência, ela já traz com ela. Só que o homem, ele precisa de 300 milhões de espermatozoides, né, cada ejaculação. São 300 milhões de possibilidades de fecundar aquele óvulo. E quem é que fecunda aquele óvulo? Não é o Schumacher da vida ali, não é o mais rápido. É aquele que naquele momento cósmico, olhem bem, naquele momento cósmico, naquela conjunção planetária, naquele momento de aceitação, é o que penetra para trazer a energia mais parecida com o espírito encarnante. Traduzindo, eu me propus a reencarnar como filho dela. Várias tentativas foi feita, mas não existia uma complementação cósmica, não existia
uma ajeitação estelar em que a minha energia, no meu processo evolutivo, que está ligado a uma conjunção planetária tal, a um esquema de energias mais densas ou mais sutis que são emanadas pelo Sol, naquele momento em que isso está absolutamente preciso, esse espermatozoide aqui, e não esse, nem esse, é o que tem essas características, por isso são 300 milhões, mais próxima daquele padrão vibratório, daquele momento exato para a fecundação. Então, quando é que nasce o ser? No momento da fecundação. Essa é a data que deveria ser marcada como nascimento. Que é o momento em que ali vai se formar um novo ser. Então, o óvulo traz traz a estrutura pronta, o espermatozoide traz então os programas e forma daí então o ovo. Vamos ver o que traz as energias da mulher. Até isso aqui a gente podia depois deixar para ler no manual, que é mais fácil da gente entender. De maneira permanente na mulher, existe em cada óvulo um holograma composto por 24 pontos de energia partônica que forma uma estrutura holográfica geométrica. Eu só vou ler aqui e nós vamos ler no manual, porque no manual está bem mais explicadinho, Cada cúspide é composto por 512 unidades menores elevadas à sétima potência. Por que isso? Porque nós somos um projeto centenário. Após a fecundação, essa estrutura obrigará um molde, configurará um novo ser, etc, etc. Ou seja, aqui está um molde, aquilo que vem na mulher. Por que vem em forma de cubos? Porque na criação do universo nós temos duas formas. No sopro divino vieram duas formas, um cubo e uma esfera. E esses cubos e esferas, eles vão se agrupando. Então aqui nós temos a forma cúbica elevada à sétima potência, porque nós somos complexos setenários. Isso significa o quê? Significa que eu posso ter uma coisa, um dedinho do pé que está bem em frequência bem baixa, e posso ter um dedinho da mão que vai estar numa outra frequência, ou seja, dentro desse complexo setenário aqui, eu vou moldando a configuração do novo ser. Compreende? Parece difícil, Mas veja, você tem 7 estruturas, 7 padrões de cubo, um dentro do outro. Nesses 7 padrões vibratórios, um dentro do outro, eu vou moldar ali as energias do novo ser, de acordo com a sua evolução moral. Por isso que não pode ser igual um ao outro. Cada um é uma entidade, com um campo de energia. Cada um é um ser próprio. Não existem 2 seres absolutamente iguais. Mas aí, cada cubinho desses aqui, ele é dividido em 8 por 8 por 8. 8 vezes 8, 64, vezes 8, 512. Então, cada cubo desse tem 512 possibilidades elevadas à sétima potência. Veja como é complexo formar um novo ser humano. Isso a gente não vai ficar detido, tem que ver se tu está na terceira ou na sétima potência do cubo, número 35. Isso não interessa para nós. Isso é a tua evolução, que já no momento em que a estrutura vai se formando, já vai te colocando dentro dessa formatação aqui. Compreende? E aqui, quando tu estiveres pronto,
você vai então criar ali dentro as 3 formas, do embrião, do nascituro, do adolescente e do adulto, se você for viver mais que 21 anos de idade. Se você não for viver mais que 21 anos de idade, você projetou uma existência para 13, 14 anos, você vai moldar na estrutura uma figura assim. Mas se você veio para cá simplesmente para terminar um projeto existencial que você não conseguiu acabar na última existência, então você simplesmente vai projetar um feto, ou vai projetar um nascituro, que vai morrer uma semana depois, ou vai morrer um mês depois, um ano depois. Que cumpriu. Eu vim para cá para eliminar os padrões vibratórios de energia da minha última encarnação. Aí você cumpriu o tempo que você morre. Você cumpriu o tempo que não tem como você ficar. Tá? Então, formado o molde de energia. Isto aqui é o molde que se forma do corpo etérico. É lógico que esses cubos aqui, eles não estão desse formato. Isso é para dar uma forma geométrica aqui. Os cubos estão todos integrados aqui dentro, de uma forma em que cada cubo desses tem 512 cubos menores elevados à 7ª potência, porque nós somos seres setenários. Isso é só informação, porque na realidade isso absolutamente não nos interessa. É para a gente saber como é que eu sou formado, a complexidade da engenharia sideral, para poder montar um ser aqui que pudesse pensar, que pudesse ser autônomo, que pudesse ser autônomo, que pudesse ser com o livre-arbítrio dele, né, funcionando. Então, é isto aqui que nós somos. Né? Mas veja, o que vem dentro do espermatozoide tem um projeto encarnatório. Aquilo que eu colhi nos meus registros lá, que eu traria para cá, eu trago na cabeça, na chamada células de Sertoli do espermatozoide. Ali é que está todo o projeto encarnatório. Eu trago um programa mestre, um programa em que eu vou projetar como é que vai funcionar o meu campo de energia. E esse programa mestre, vocês vão ver quando trabalharmos no movimento das energias, que cada célula tem uma cópia dele. No núcleo das células tem uma cópia do programa mestre. E o programa mestre está no alto da cabeça para poder receber as energias mais sutis do ser através do coronário. Eu trago nesse meu espermatozoide um programa de metabolismo, ou seja, como é que eu vou absorver os alimentos, o ar, a água, né? Como é que eu vou trabalhar com as minhas emoções, como é que eu vou fazer funcionar essa máquina metabolicamente. Isso também vem junto com o espermatozoide. E no espermatozoide também eu trago um programa de manutenção. Por quê? Porque das 6 da manhã às 6 da tarde, a minha reposição celular obedece um ritmo. E das 6 da tarde às 6 da manhã, essa reposição celular, ela baixa e eu vou fazer manutenção em tudo aquilo que eu gastei demais durante o dia, que eu usei durante o dia, ou, por exemplo, que eu acumulei durante o dia. Você passou durante um dia inteiro numa praia, você está com excesso de energias yang, energias extremamente solarinas. Você precisa descarregar isso. Então, durante a noite, isso é descarregado pelo programa de manutenção através das energias yin, que são as energias noturnas, para poder o organismo fazer, então, a metabolização daquilo que você... para poder girar aquilo que nós chamamos de bioequilíbrio humano. Tá? E o biorritmo é aquilo que controla para mim as minhas temperaturas, frio, calor, sudorese, né? Meu controle cardíaco. O biorritmo corporal já vem programado
para o meu projeto existencial. Lembre-se, para um projeto existencial absolutamente certo, qualificado, em que eu não estou aqui colocando as minhas emoções, eu não estou colocando a interface social, né? Que isso aí é uma coisa que muda às vezes completamente o teu ritmo de vida, né? Eu me lembro que quando eu emigrei para os Estados Unidos, eu trabalhava como desenhista técnico, né? Numa fábrica de máquinas automáticas. Mas depois eu achei que eu estava bem, que eu já conhecia tudo daquilo ali, que eu tinha que aventurar lá dentro. Aí pedi demissão e o cara chegou e disse para mim também: fica aqui que tu está indo bem, nós já te demos 2 aumentos que você ganha por hora, fica conosco aqui porque o teu inglês técnico não é para tu aventurar por aí. Mas eu tinha ido lá porque eu queria trabalhar na Caterpillar, era meu sonho. Aí dei com os burros nada. Rodei nos exames técnicos, passei no exame prático, mas rodei no exame técnico. Bom. Aí eu arrumei um emprego para entregar leite. Começaria à meia-noite, iria até às 6 horas, 7 horas da manhã. Um trabalho destacante. Foi 1 mês e eu desisti porque não conseguia ir com aquilo. Ou seja, eu alterei completamente meu biorritmo corporal e estava tocando a noite no dia, né? Aí voltei para o Brasil, porque lá eu tive problema de serviço militar, tive que voltar para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para trabalhar na mesma empresa, onde eu tinha que trabalhar às vezes de noite. Então, o meu biorritmo foi alterado várias vezes durante a existência por um processo externo. Não era aquilo que eu programei para cá, mas as minhas necessidades me levaram a mudar completamente o meu estado de harmonia, né? Tá, isso daí pode repercutir depois no futuro, porque eu tenho esse caso, que foi o que eu te falei no ouvido, né? Eu trabalhei essa noite, então há 25 anos eu trabalho à noite. E aí isso daí pode... Sim, tu vai alterando o teu biorritmo, ou seja, tu é uma pessoa que precisa, durante o dia, receber energia solarina. Porque vocês trabalhando durante a noite, durante o dia tem que dormir, né? Sai de lá, tem que dormir. No mínimo até o meio-dia, vocês... umas 3, 4 horinhas no mínimo. Tem que aprender a dormir. Mas depois, o restante do dia, tem que pegar a luz do sol. Porque senão vocês vão criando um enfraquecimento biológico por não ter as energias yin, não ter as energias fortes que as células precisam. Isso aumenta a energia yin, então. Tu é carregado de energia yin, né? Não que diga assim, eu sou um ser absolutamente feminino, não. É que a energia yin, ela vai atuar dentro de determinado padrão de célula, em que ela é mais forte do que a energia yang. Por exemplo, no caso da reprodução, você usa muito mais energia feminina, você que é mulher. Agora você precisa da energia yang, você precisa da testosterona, embora pequena quantidade, no corpo, que é para poder equilibrar o teu lado feminino. Então sim, tem que tomar sol. E tem que buscar a energia da terra. Tem que buscar. Quando eu estou acordada. Tem que buscar a energia do sol. A terra é a energia feminina. Buscar a energia do sol. Tá? Muito bem. Uma outra estrutura que se forma no ser humano, que é o que nós vamos ver hoje de tarde, são as estruturas da mente etérica e da consciência física. Essas estruturas aqui são esferas que ficam colocadas sobre o nosso corpo etérico, que vão comandar o funcionamento desta interface de energias. Isso a gente vai ver com bastante detalhe, tá? São esferas que nós chamamos de esferas conscienciais da mente do ser humano, que são formadas por um pré-consciente, um subconsciente, um consciente, inconsciente contínuo, um supraconsciente e um subliminar.
da tarde, então nós vamos entrar direto nisso aqui para a gente poder acompanhar. Tá? Só que durante o processo gestacional, só 2 esferas das 6 funcionam. Porque não adianta nada eu ter aqui uma esfera consciente, né? Esfera 3 consciente, porque isso aqui é aquilo que eu vou lidar com os meus sentidos. Na realidade, essa outra depende dessa, essa outra depende dessa, essa aqui também. Então, na realidade, quando eu estou em gestação, eu dependo da minha mãe. As minhas emoções são as emoções da minha mãe. Compreende? Então, eu só tenho 2 esferas que vão funcionar aqui. Uma chamada do pré-consciente, que é a esfera em que eu trago para cá em forma de descargas elétricas acumuladas, descargas né? Bits elétricos que eu vou trazer para cá, que vai acumular a minha história, o meu processo encarnatório, aquilo que eu trouxe para ajustar aqui. E também sobre a esfera, essa esfera chamada subconsciente, é uma esfera, vê que sacanagem quando fizeram esse corpo etérico. Uma esfera está no corpo etérico exatamente sobre a nossa hipófise. Hipófise etérica, que está sobre a hipófise física, e aqui então está o nosso subconsciente. Vê como é que a coisa foi feita para que você leve uma vida comandada pela alma. Nessa esfera aqui, tudo aquilo que você fizer nessa existência, que for energia densa, pesada, vai ficar acumulado nessa esfera 2. Os traumas existenciais vão para cá. Tá? Significa o quê? Significa que eu vou interferir no meu sistema imunológico, sim. Que sou eu que, através dos meus traumas, das minhas formas de pensamentos altamente deletérias, vou interferir na formação da minha imunidade biológica. É um troço impressionantíssimo. É colocado ali para te lembrar sempre de quê? De que as tuas ações têm que ser mantidas de maneira com que essa tua esfera aqui no fim da vida ela esteja limpa. Tu tem toda a tua existência para liberar aquilo. Vocês vão aprender ações na biocibernética em que se consegue limpar essa esfera. Quando a pessoa chega aqui, tem um determinado mérito, que ela quer buscar a sua recuperação, ou através da sua recuperação biológica, ela vai entender a sua história, nós limpamos a esfera 2. E através da limpar a esfera 2 é que nós conseguimos acessar as vidas passadas da pessoa. Porque enquanto essa esfera estiver suja com comprometimentos desta vida, nós não podemos fazer terapia de vidas passadas. Só depois de nós estarmos com isso aqui limpo, é que nós vamos poder acessar aquilo lá. Porque por mais que nós façamos lá, não adianta, porque eu estou aqui mandando energia densa pesada para cima. E essas outras 4 esferas só vão começar a funcionar no momento em que eu der o meu vagido para fora, né, no meu nascimento. Ou seja, no momento em que eu digo estou aqui, aí explode tudo. Explode as esferas, o meu consciente toma consciência daquilo que o mundo está me oferecendo. E a partir daí, então, começa a trabalhar com essas outras esferas que a gente vai ver à tarde. Tá? Senhor Médico, essas esferas aí, elas não poderiam ser alteradas? Eu me lembro que uma vez foi falado alguma coisa nesse sentido. Na hora, a diferença entre o parto normal e a cesariana, isso não afetaria essas esferas? Não afeta no nascimento. Na realidade, a esfera 2 sofre um impacto, né?
se você tem uma cesariana, que você poderia ter um parto normal, sem risco para a mãe, sem risco para o bebê, sem todas essas complexidades que se tem hoje em dia, conhecidas, né, que podem salvar a criança e salvar a mãe. Então, mas você opta pela cesariana simplesmente porque não quer passar pela dor do parto, você causa um trauma no ser. Por quê? Porque na realidade a porta estreita do Cristo é o nascimento aqui, não a morte. Né? Para que podeis progredir é preciso que nasceis de novo. Essa é a porta do Cristo. É preciso passar pela estreiteza para poder evoluir, né? Para poder sentir-se presente aqui. É lógico que isso vai impactar na esfera 2. Né? Agora, se você tem um processo de parto em que a mãe corre o risco, o bebê corre o risco, a ciência já evoluiu o suficiente para poder fazer um parto de cesariana e salvar os dois, é um processo científico e você tem, a evolução está junto com a ciência. Né? Então isso aí não é traumático. Vai ser traumático para o pai, para a mãe e para o filho, sim, porque não foi isso que foi combinado. Sempre a combinação é feita antes no processo infantile. Isso vai causar traumas nessa criança. Né? Mas ele está aqui para isso. Né? Por exemplo, essa noite a gente teve um parto que foi super traumático, o bebê trancou na saída, virou cesariana e o bebê teve fratura de crânio. E muitas vezes ele tem fratura de clavícula. Isso daí não causa um trauma na esfera 2? Isso vai ficar marcado na clavícula. Nesses casos. Só que esse trauma, com certeza, vou me meter um pouquinho. Só que esse trauma, com certeza, se for fazer uma avaliação dessa gravidez dessa mãe, houve sim uma rejeição. Pela experiência que a gente tem aqui, tá? Em algum momento houve uma rejeição dessa gravidez. E aí ele já está com a esfera 2 comprometida e suja lá atrás. Tá? Por isso que trancou na saída. Ele não quer nascer. Ele pensa não sair. Ele já teve problemas durante o parto, ou com a gravidez. É a última tentativa que ele está fazendo. Eu não quero. Eu não quero. Eu vou fazer uma desistência. É o mesmo caso do cordão circular. Tá? Já que nós entramos nesse campo, uma das coisas que normalmente acontece, e eu não tenho a resposta do porquê disso, não sei se nós teríamos, a questão dos dados. Né? O que a gente tem observado em alguns, com a ajuda de videntes, é que ele acaba não acoplando e essa sujeira na esfera 2 durante a gestação acaba, ao nascer, causando um dano nas outras 4 esferas. Né? E elas acabam saindo do seu eixo normal, um deslocamento para a direita, né? Inclusive ao contrário do eixo da Terra, onde nós temos o nosso deslocamento. Qual a explicação? Não, mas é exatamente isso. O parto traumático, né, o parto feito por uma cesariana forçada, no caso tiveram que fazer uma força para tentar tirar a criança, isso aí vai ocasionar isso que o Ulisses diz, quer dizer, a esfera 2, ela por si só, eu não quero ficar. Eu já tentei, se você pegar essa mãe e fizer a história dela para trás, como a gente faz aqui, tu vai perguntar, a gravidez foi aceita? Essa não foi porque eu sei. Hã? Eu sei que não foi aceita. Não foi aceita, então, não foi aceita, já o ser que veio para ali já deve ter dito assim, puxa, de novo, né? Lá no ano 1100, quando tu eras, né, andava lá por Paris, por lá, tal e coisa, eu nasci, tu já não me quiser, me botou numa roda daquelas do convento, para um convento. Não cheguei a te conhecer. Depois, em 1500 e pouco, nós viemos para cá, nós éramos índios, acertamos as coisas por aqui,
Tá, mas não deu certo, porque o meu pai índio não quis, eu terminei morrendo. Agora que nós acertamos tudo de novo para vir para cá, você desde o momento não me quis. Então eu não quero mais o processo gravitacional. Isso aí é livre-arbítrio do espírito. Claro que ele vai aumentar tremendamente a carga dele. Eles vão voltar a se encontrar de novo. Eles vão ter que fazer isso, porque ninguém consegue evoluir enquanto você não rompe por amor os laços que o ligam a determinadas famílias espiritual. Compreende? Vocês vão ter que ajustar isso. Se não ajustar, vamos dizer, não quer, desiste, agora esse serzinho pode morrer, porque agora ele está ali. Ou ficar com sequela, né? Ou ficar com sequela. Né? Pode ficar com sequela. Sequela significa o quê? Que os dois têm um comprometimento kármico para frente. A mãe não conseguiu, vai ter que aguentar aquela criança com o defeito biológico, né? E aquela criança está num sofrimento que não vai poder talvez se manifestar. Nós temos esse caso muito presente no Francisco Ajuda, que são os casos de autismo, em que existe uma desistência encarnatória do ser, ele não quer mais, mas ele vê igual, então ele larga o corpo físico, ele abandona o corpo físico. E o que a gente vê aqui é que entre o autista e o corpo biológico tem um imenso campo de energia que não está tocado. Então, quando você bota um médium aqui dentro do corpo, você vai ver que ele percorre um imenso espaço, né? Imenso para nós são milímetros, né? Espaço até conseguir encontrar o campo consciencial do ser. E é feita toda uma doutrinação para ele aceitar a encarnação. É a cópula. A cópula, mas é um processo que leva 2, 3 anos. Dependendo do pai e da mãe, a gente consegue fazer isso, né? Tá? Mas as esferas, as outras esferas, como diz o Lix, elas são afetadas. Porque essas esferas, no momento em que elas explodem com uma esfera 2 já carregada. E o trauma eletromagnético que une o eixo eletromagnético é torcido. Então elas vão girar no sentido oposto à rotação da Terra, vão girar para o lado direito. E muitas vezes que a gente vê, isso a gente vai ver que já quando a pessoa é adolescente, você vai ver que, por que essa pessoa tem manias, tem fobias, ou tem dislexias, né? E você vai ver, puxa, mas ela está completamente as esferas, a 3, 4, 5 e 6 estão fora do eixo. Porque a 2 nunca sai do eixo, está ali em cima da hipófise. A 1 também não tem nada a ver, porque a 1 vem e gruda aqui no cerebelo, porque ela só vai liberando energia dessa encarnação. Por isso ela está na parte mais dura do crânio. Você cai de costas, bate, não afeta a esfera. Tá? Mas vamos encerrar aqui para a gente tomar um cafezinho gostoso. Não? As estruturas do ser logo após o nascimento. Logo após o nosso nascimento, nós vamos então criar para nós um campo magnético, que é o nosso campo de aura, um campo gravitacional, que é onde vai girar o nosso equilíbrio de chakras, e um campo elétrico, que é o que vai levar as energias dos alimentos, da água e do ar, para que nós possamos então trabalhar. Tá? Esse campo aqui existe desde a formação do Parton até a formação de uma galáxia. Tudo teria um campo elétrico, um campo gravitacional e um campo magnético. Tudo pulsa, tudo diz, ok, cheguei, tenho presença. Compreende? Muito bem. Quais são as principais fontes de alimento que nós temos hoje, de energia, que podem dar o equilíbrio ao ser humano? A água, que nós bebemos muito pouco, né? Os alimentos que nós comemos, alimentos não saudáveis, e o ar que nós respiramos somente para troca de ar, né? Eu agora tive uma gripe pesada e ao ponto da filha me levar para o ponto de socorro do Mãe de Deus. E a primeira vez
que eles fizeram um exame arterial, do sangue arterial, porque sempre é do sangue venoso, né? No sangue arterial eles mediram a minha quantidade de oxigênio, a minha quantidade de CO2, né? A minha quantidade de CO2, a minha quantidade de enxofre e o meu pH. Que interessante, o pH você também pega pelo exame de sangue, de urina, né? É que na gasometria, no caso, que é a coleta Fica aí junto arterial, conosco. a arterial ela é mais precisa, né? Porque ela é direto do sangue, né? Direto. A da urina ela já não está tão precisa. Mas muito interessante isso. Aí eu pude ver como é que está de CO2, de oxigênio, etc., no meu organismo, num estado de uma gripe extremamente severa. Simplesmente porque eu não respiro. Todos nós dificilmente deixamos de respirar, né? Nós vamos aprender na prática como é que nós vamos tomar ar, nos alimentar e termos o ar quando nós tratarmos da parte elétrica do ser humano. Mas nós temos mais um componente grave aqui, dentro desse conceito de alimentação de água e ar, que são as nossas emoções. Isso nós fabricamos, que nisso nós criamos as nossas formas de pensamento, isso nós fizemos com que nós possamos estar mais saudáveis ou menos saudáveis. Mas existe ainda mais um elemento, que hoje a ciência bate em cima daquilo que a gente sempre afirmou, que é a informação. O campo celular todo sabe tudo de cada célula. Eu fui uma médica agora, chamada uma médica osteopata. Já viram falar no que é medicina osteopata? É a parte da medicina que estuda os órgãos internos. E ela trabalha com a mão, aqui em cima. E com a mão aqui, ela vai dizendo tudo que tu tens dentro do tecido que encobre os órgãos. Aí ela chegou, quando veio aqui para a minha área intestinal, diz assim, mas essa pele que cobre todo o teu intestino, ela está como se ela fosse rompida. Está dura. Eu digo, sim, eu fiz cirurgia da próstata 10 anos atrás e eles cortaram o músculo que tem aqui. Ah, era por isso que está tudo duro aqui. Aí perguntou como é que funcionava o intestino. Aí ela, nós temos que soltar isso aqui. Que trabalho de louco. Porque eu tenho uma dor aqui assim, quando eu estou de pé, por isso que eu estou dando aula sentado. Uma dor terrível que me dá aqui e me trava. Eu fico completamente travado, não consigo dar um passo. E já fiz N exames achando que é um acidente que eu tive quando eu tinha 18 anos. Ela diz assim, isso aí não é coluna. O teu problema não é a coluna. Aquilo da coluna ali, aquilo ali já está solidificado. Foi quando eu tinha 18 anos. Isso aí está solidificado. Agora, o que tu tens é esta área aqui, teus intestinos estão presos. Está tudo tenso. Intenso. Como é que é o nome da pele, aquela que recobre os olhos? Está nessa área. Ali, Como é que é o nome desse tecido? Está numa mola, tem o nome desse tecido, mas não consigo me lembrar desse tecido. É o tecido que eu recomendo. É isso aí que tu tens. Nós vamos soltar isso aqui em 3, 4 aplicações, porque o intestino é o único órgão que tem que estar solto. Para ele poder se mexer ali dentro, principalmente o intestino delgado. Né? peristaltismo, né? Tem que estar solto para poder fazer. E o teu está preso porque foi cortado um músculo que fazia com que ele fizesse o peristaltismo. Tá aí. Saí de lá de não ter mais dor. Porque agora eu sei onde é que está a minha dor. Né? Agora eu sei onde é que está a minha dor. Né? Então essa informação, ela diz isso. Enquanto o teu campo celular está traumatizado, porque
tem essa informação do corte do músculo, tu vai continuar fabricando células defeituosas que vão estar sempre com medo desta ação. Nós temos que corrigir o teu campo celular aqui. Biocibernética, é isso que eu tenho que fazer lá na bio agora. Eu já sei que terça-feira eu já sei como corrigir isso aqui. Tá certo? Então nós vamos fazer a introdução agora, depois vamos voltar para o manual, tá?